Cumprimento também o pessoal da internet, nossa audiência conectada. Meu boa noite a vocês também, ou que vão ouvir essa mensagem algum dia através das nossas plataformas digitais. E é muito legal, conversando com uma irmã essa semana, eu trocando uma ideia com ela, falou: "Ô pastor, então, eu estou aqui nos Estados Unidos e eu acompanho vocês, o máximo que eu posso, quando eu consigo, mas eu acompanho muito." Então, um abraço para o pessoal dos Estados Unidos também, que nos acompanham. Eu fico muito feliz com com esses contatos. E que bom que o evangelho que nós estamos anunciando aqui está fazendo a diferença para mais gente, para além dos limites do culto, do templo, da nossa cidade. Que bom. Nesse aniversário de 78 anos, nós nos reunimos em nome de Jesus, e eu acho que como igreja não tem outro objetivo senão nos parecermos com Ele. E quando a gente se reúne como igreja, é um movimento diferente de qualquer outra reunião. Não que Jesus está mais aqui do que qualquer outra nossa reunião. Mas Jesus diz assim, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele estaria, e ali seria a sua igreja. Igreja é conjunto ou reunião de pessoas que discutem sobre a cidade. Não mais na lógica de César ou dos impérios, mas na lógica do reino de Deus. Um reino que abraça, um reino que acolhe, um reino que inclui e não exclui, um reino que dá vida e não mata, um reino que quando se apresenta de forma humilde, simples e acolhedora. Você já deve ter ouvido a expressão medo de Deus. E essa é uma ferramenta poderosa da religião, medo de Deus. E aí ela vem mascarada com a expressão temor, tem que ter temor. Eu não sei se vocês pegaram essa época, mas teve uma época na igreja que o pessoal usava muito essa linguagem forense. Linguagem forense é a linguagem mais jurídica para tentar entender Deus, ou as lógicas do reino de Deus. E eu lembro que um dia eu estava no seminário, e foi eu de boné no seminário, camisa regata e bermuda, no seminário teológico batista de Presidente Prudente. E aí um cara olhou para mim assim, todo de calça social, centro-peito, bem aqui em cima aqui. Sim, se você tivesse na audiência com um juiz, você iria desse jeito? Eu falei assim, nem a pau. Ele falou assim, e para aprender sobre Deus e se relacionar com Deus, você se veste assim? Eu falei, porque Ele não é o meu juiz, Ele é o meu pai. Diante do meu pai eu me visto desse jeito. E aí, óbvio que ele não entendeu e contra-argumentou, mas o que eu quero dizer é que, com a lógica da religião, é sempre essa linguagem da imposição. E Jesus vem chamando Deus de Pai. O meu Pai trabalha até agora. Eu falo coisas para vocês do que eu vi meu Pai dizendo. Eu sou um com o Pai, quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim. E isso começa a intrigar os religiosos da época. Quem que ele chama de Pai? Ele está falando de Yahvé? Ele está falando de Deus? E eu estou dizendo isso para dizer que quando a igreja fala muito sobre Deus, mas pouco sobre esse Pai, ela promove medo. E todo mundo amedrontado se torna muito propícia a contra-atacar. E a igreja nunca deve ser um lugar de ataque. A igreja deve ser um lugar de cura. A igreja deve ser um lugar de paz. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os pacificadores, porque encontrarão a paz. Toda vez que eu falo de igreja, e quando eu estou em igreja,
E é exatamente essa expressão, estou em igreja, reunido com os meus irmãos, conversando sobre a cidade, nas lógicas do reino de Deus, eu preciso sentir paz, não medo. E eu espero que você encontre a paz e não o medo aqui essa noite. E que ao ser interpelado pela palavra, você encontre a possibilidade de se tornar alguém melhor, a imagem e semelhança de Jesus. E eu estava num congresso de pastores, semana passada, e lá estava tocando Preto no Branco. O pessoal do Preto no Branco. Eles cantaram uma música que era um ritmo de axé. Eu falei, putz, se a gente tocasse na nossa igreja, essa música ia ser legal, hein, cara. Eu curti isso, pega. Mas a música falava assim, é sobre isso, é sobre Cristo. Se organize. Se organize. E eu gostei muito dessa expressão, é sobre isso, é sobre Cristo. Tudo que a gente faz não tem outro nome, senão sobre Cristo. É sobre isso. E eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que me veio à mente, quando o apóstolo Paulo, acho que também escutou Preto no Branco, e escreveu. Ou talvez Preto no Branco leu Paulo, que é muito mais provável, eu acho. E escreveu, foram muito felizes em escrever esse texto de Colossenses, a carta aos Colossenses, a igreja em Colossos. O apóstolo Paulo escreve, e eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, porque o texto ele tem 23 versículos. Caramba, pastor, você vai ler 23 versículos? Por favor, um dia na semana só. Please. Capítulo 2 da carta aos Colossenses. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Paulo tinha vontade de estar com as pessoas, com a igreja. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo, a luz. O mistério de Deus fora revelado, não tem mais mistério. Qual que é o mistério de Deus? Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros, sabedoria da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito eu estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé de vocês, a fé que vocês têm em Cristo. Lembra da musiquinha, nunca esqueça. É sobre Cristo, é sobre isso. Se organize, se organize. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em, como o Marcão falou aqui na abertura, em gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize com vãs filosofias, com filosofias enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com circuncisão feita por Cristo. Ele é o despojar do corpo e da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo,
e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e mente, e a sua mente é carnal e orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo é sustentado, unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Presta atenção agora. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem às regras. Não manuseie, não prove, não toque, não faça isso, não faça aquilo. Já ouviram? Não pode. Cuidado que Deus te pega, cuidado que a cuca te pega, pega daqui, pega de lá, cuidado que Deus fica bravo com você. Então, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. É sobre Cristo, é sobre Jesus. Nós precisamos de Jesus, o apóstolo Paulo escreve isso. E em cima desse texto, eu quero apontar para Jesus essa noite aqui para você sobre algumas perspectivas que me ocorrem e que me interpelam também. O que une as pessoas? Eu acho interessante. Hoje um torcedor do Vasco foi assassinado na briga de torcida, Vasco e Flamengo. Os flamenguistas se unem, mas só com flamenguista. Os vascaínos se unem, mas só com vascaíno. Os corintianos se unem, mas só com corintiano. Porque o futebol não une pessoas. A igreja é o lugar que deveria caber o corintiano, o palmeirense, o São Paulino, inclusive o que não gosta de futebol. Porque é sobre Cristo. Pastor, mas eu tenho uma fé diferente, o que eu faço? Não é sobre a fé, é sobre Cristo. Eu gosto muito quando eu participo de mesas plurais. Recentemente eu estive no Senac, no encontro plural religioso. Então tinha ao meu lado um sheik muçulmano, do meu outro lado tinha um líder espírita, um pouco mais à frente tinha uma irmã do candomblé, e todos nós respondendo questões. O padre não pôde estar, mas estaria também na mesa, e todos nós respondendo sobre questões da vida, cada um dentro da sua perspectiva. Quem está certo? Eu? Não, porque eu tenho a Bíblia. Se eu tenho a Bíblia, eu tenho razão. Se eu tenho Cristo, eu tenho a plenitude do conhecimento para dizer que eu não sou dono de uma verdade absoluta. Porque Cristo é tudo em todos.
Ou todo mundo aqui gosta de chocolate? Acho que eu peguei pesado nessa pergunta, que eu acho que talvez todo mundo goste mesmo. Deixa eu mudar a minha pergunta. Ou todo mundo gosta de feijoada? Talvez peguei pesado também. Essa aqui todo mundo gosta, bastante gente. Dobradinha? Dobradinha já é mais. Tá. Nós somos plurais, nós somos diferentes. E talvez a nossa perspectiva sobre Deus também seja diferente. Mas isso não deve nos fazer odiar o outro ou condenar o outro a uma fé que não é a minha. Quando eu tenho Cristo, eu me torno alguém capaz de amar o outro apesar de não concordar, apesar de divergir, apesar de não conseguir entrar dentro desse mundo dele. Mas por Cristo, eu me torno alguém incapaz de violentá-lo no seu ser. Deu para entender isso? Quais são os princípios elementares deste mundo? Os princípios elementares deste mundo é: sobreviva, meu filho. E se para sobreviver você tiver que atropelar alguém, atropele, porque se você não atropelar, ele te atropela. Já ouviram? Esses são os princípios elementares, por exemplo, do nosso mundo. Na época que Paulo escreveu isso aqui, era época de guerra. Era a época que o Império Romano atropelava todo mundo para ocupar a terra. Qual era o princípio elementar daquele mundo? Ou mata ou morre. E eu gosto muito quando Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 5, 6 e 7, são os três capítulos que detêm o Sermão do Monte. Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito, amem os seus amigos e matem os seus inimigos. Eu, porém, agora digo a vocês: amem os seus amigos e perdoem os seus inimigos. Em Cristo Jesus, nós começamos a adquirir uma nova forma de ser, uma nova plenitude de conhecimento, um novo mistério que agora, em Cristo, nós podemos entender, porque só não entende quem não quer entender, porque é simples. Eu não gosto de você, então eu não quero que você exista. Que morra. Nesse congresso que eu fui de pastores, rapidamente eu quero contar uma história que me deixou muito chocado. Contou que ele estava com outro pastor e esse outro pastor contou um caos. E o caos era o seguinte: diz que ele estava lá no Rio de Janeiro e passou uma Porsche Cayenne. Coisa mais linda. Irmãos, isso aí é carro para mais de 500 mil? Eu acho. Porsche Cayenne, não tenho muita noção. Sei que é caro pra caramba. Diz que de repente uma moto com dois indivíduos. Brasil, moto com dois indivíduos, você já sabe. É igual caramelo dobrando a esquina. Tem em todo canto. E essa moto com dois indivíduos pararam do lado da Porsche. A segurança da Porsche desceu, um de cada lado, e descarregou a arma em cima dos dois caras de moto. A população começou a aplaudir. Aí todo mundo entrou, o cara entrou dentro do carro, a segurança entrou, a Porsche foi, a segurança foi atrás. As pessoas começaram a aplaudir. E um pastor contando isso, dizendo assim: é isso mesmo. Tem que matar. Nós começamos a normalizar e a aplaudir, a achar legal um discurso de morte. Quando nós temos a mente de Cristo, nosso olhar muda, porque em Cristo, aquele que podia matar não matou, mas perdoou, como nós, que dizemos ser seguidores dele, que nos reunimos em nome dele e fazemos tudo para ele, uma vida inteira para ele, nos alegramos com a normalização e a banalização da morte. Não é sobre o mérito de está certo roubar, não está certo roubar, é sobre nós aplaudirmos a morte. O que une as pessoas não é a fé, não é a religião, é Cristo, é conhecer a Cristo. E em Cristo se manifestar o amor. Você sabe
por quem foram feitas as maiores guerras na história da humanidade, ou por quê? Por conta de defender o Deus certo. Deus disse que eu estou certo. Nós estamos vivendo agora uma guerra no Oriente Médio. Guerra não, massacre. Massacre do povo palestino. Você sabe de onde saiu isso aí? Da religião. Abraão teve um filho. Qual é o primeiro filho de Abraão? De Abraão, Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, né? Não. O primeiro filho de Abraão é Ismael, com Agar. Sabe de onde deriva o povo palestino? De Ismael. Sabe de onde vem o povo de Israel? Abraão, Isaac e Jacó. Quem tem direito sobre a terra? Israel diz que é Israel. Aí massacra a minoria palestina, em nome de Deus, porque Deus disse. Deus não une as pessoas, porque Deus se tornou um objeto que eu uso para dizer que eu tenho razão. E quantas vezes eu usei isso para ferir pessoas? Como pastor, quantas vezes eu usei assim? É a palavra, quiser acreditar, não acredita, rasga a Bíblia. E nós começamos a usar a nossa fé, não para fazer o que o apóstolo Paulo faz aqui. Olha, eu quero que vocês saibam que eu estou lutando por vocês, pelos que estão na Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Eu esforço-me para que vocês sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nós queremos convencer as pessoas a crerem em Deus do nosso jeito, da nossa perspectiva. Nós não estamos dispostos a proporcionar à pessoa que ela seja liberta, para que ela encontre o caminho dela em Cristo. Deus, pessoal, em Jesus se fez gente. Deus em Jesus se fez classe, se fez cor. Eu não preciso dizer para vocês que Jesus não tinha olho azul, nem tinha bochecha rosada e nem cabelo clarinho. Eu não preciso dizer isso para vocês, preciso? Eu não preciso dizer para vocês que Jesus era negro. Eu não preciso dizer. Basta você olhar um palestino hoje, você vai encontrar a feição ou a similaridade com quem Jesus era. Quando a Bíblia diz que ele era filho de carpinteiro, a Bíblia está dizendo que ele era periférico. Quando a Bíblia diz que ele era filho de Maria, a Bíblia está dizendo que ele era filho de mãe solteira. Quando ele é crucificado e exposto publicamente, ele vira símbolo de dizer assim, não mexa com poderosos, que senão você está lascado. Então, na carnalidade de Cristo, nós encontramos um Jesus periférico, pobre, que ousou anunciar o amor e foi morto por um sistema de morte. Mas quando ele ressurge, vencendo a morte, ele agora já não é mais pertencente a um povo apenas, a um povoado apenas, a um jeito de ser determinado por um período de tempo. Ele se torna o Salvador do mundo, ele se torna o Redentor de toda a humanidade. É por isso que eu e você hoje aqui no século 21, no Brasil, podemos ter esperança, porque não é só sobre o Cristo Nazareno, periférico e pobre, é sobre o Redentor, que nos redimiu, que nos perdoou. Na cruz, o apóstolo Paulo fala isso no texto, ele na cruz despojou todo o nosso pecado, e tudo aquilo que nos causava vergonha, agora não causa mais.
Por isso que é inconcebível que a gente queira que alguém morra, é inconcebível que a gente normalize a morte, porque nós que não merecíamos, não recebemos a morte, mas ao contrário, recebemos a vida, e a partir de nós deve fluir o quê? Por isso que uma igreja se reúne em nome de Jesus, ela promove a vida, ela promove a generosidade, ela promove a solidariedade, ela promove a gratidão, ela promove o repartir de pão, ela promove o acolhimento, onde todos e todas que achavam que não mereciam viver, vivam, encontrem a esperança. A Giza falou aqui, um lugar para poder estar, é isso. Quantas pessoas querem desenvolver a sua fé, mas não podem congregar numa comunidade? Por quê? Pela sexualidade que tem. Porque não tem uma roupa específica para ir. Porque não tem carro para chegar lá. Ou porque não tem dinheiro para financiar a campanha da fé. Isso não é igreja. Isso é clube. É clube que você paga a mensalidade, é clube que você tem que fazer cadastro, é clube que se você não cumprir ali as regras, você não entra. A igreja de Jesus é um lugar que as portas estão sempre abertas para todos os tipos de pessoas. Para que elas sejam curadas, para que elas sejam saradas, para que elas sejam renovadas. E qual é o movimento natural? Todo aquele que é sarado começa a sarar. Todo aquele que é perdoado começa a perdoar. Todo aquele que é amado também deságua em amor. Quando Cristo ressurge dos mortos e despoja todos os nossos pecados na cruz, nós somos libertos de toda necessidade de fazer algo para agradar a Deus. Você não precisa fazer nada para agradar a Deus. Você precisa ser você. Quem é você? Quantas pessoas estão tentando ser quem não são? Quantas pessoas estão dentro de um armário? Não só na sexualidade, também na sexualidade, mas dentro de um armário da hipocrisia, dentro do armário da depressão, da tristeza, da falta de fé, de não ter mais esperança, mas não podem abrir isso, por quê? Porque como assim? Eu estou tanto tempo na igreja, eu não tenho mais fé. Como assim? Eu estou tanto tempo na igreja, eu não consigo mais crer. Você não pode ser você. Em Cristo Jesus nós podemos. O que nós acabamos de cantar? Ele vê o escuro do nosso coração. E o que nós estamos acabando de ver aqui? Que agora, nele, não é mais sobre conjunto de regras. Não há mais sobre que roupa que você está usando, que roupa que você está deixando de usar. Fez a oração hoje? Fez o devocional hoje? Quantas vezes, né? Tive um pesadelo essa noite. Rapaz, é que eu esqueci de orar. Oh, meu Deus. Que fé de quinta série, hein? Mas nós desenhamos isso sobre Deus. Nós achamos que Deus é assim. O que Paulo está falando é a superação disso tudo, meus irmãos. É a superação pelo amor. Ainda que você se esqueça de tudo que eu falar aqui, eu só quero que você não se esqueça que você é amado e que você é amada por Deus. Ainda que você não lembre o texto que eu li aqui, eu quero que você saiba que, saindo daqui, o amor de Deus estará com você, em você, sobre você. E quando você achar que não pode mais, o Espírito Santo vai te lembrar do que eu estou falando aqui.
porque é sobre amor. Não é sobre crer certo. Não é sobre o lugar certo. A PIB não é o lugar certo. A PIB é o nosso lugar, mas não é o lugar certo. É uma possibilidade dentre muitas que você pode escolher. Mas para nós faz sentido isso aqui. É por isso que a gente se reúne há 78 anos. Haja resiliência, hein? Eu há quase 10 com vocês. Vocês comigo. Mas se nós estamos certos, eu não sei. Não tenho essa pretensão de estar certo. Às vezes eu pergunto, pastor, o senhor tem certeza disso que você está falando? Meu filho, certeza é só da morte. Do resto, vai. E aí eu gosto muito de Agostinho, Santo Agostinho. Ele fala assim, não erra aquele que ama. E no amor a gente pode tudo. Aí eu gosto do profeta Tim Maia. Tim Maia diz, eu só quero amar, só quero amar, só quero amar, de jeito maneira. Ó, putz, já me empolguei. Eu só quero amar. E eu espero que você também só queira amar. Mas talvez você não esteja conseguindo hoje, né? Talvez você se encontre aqui hoje precisando de um abraço. Precisando de uma palavra de acolhimento. Porque você não tem conseguido fazer a vontade de Deus. Eu quero que você saiba que Deus não me manda dizer nada. Que eu também não tenho uma palavra para o seu coração especial de Deus. E não tem nenhum anjo cochichando no meu ouvido. É apenas discernimento da palavra de Deus mesmo que eu vou dizer aqui. Deus ama você. E se você está aqui hoje, é para você. Se você está me ouvindo aí em casa, é para você. Porque isso aqui é para todo mundo. Deus ama Israel. Deus ama a Palestina. Deus ama o Brasil. Deus ama a Indonésia. Deus ama até os palmeirenses. Aí você vê que Deus é Deus mesmo, Gustavo. Aqueles que nós mataríamos, Deus escolheu não matar. E talvez tem pessoas que desejariam a nossa morte. E Deus está dizendo, o Renato não morre não. Talvez você precisa não querer matar pessoas dentro de você também. Pare de carregar isso dentro do seu coração, meu irmão, minha irmã. Abra sua mente para Jesus de Nazaré. E Deus se manifestará a você de maneira que você nunca entendeu ou percebeu. Essa é a minha oração. Seja encontrado por Jesus essa noite. Para além das festas religiosas, para além dos limites da religião, mas na simplicidade e na grandeza que há no poder do nome de Jesus. Um poder que não oprime, um poder que não julga, um poder que não condena, mas um poder sobre todos os poderes, que escolheu te amar. Porque esse nome é lindo. Ó, quão lindo esse nome é. Nós vamos cantar essa canção em oração. Provavelmente você não conhece. Então eu só vou pedir que você ore e deixe ela falar com o seu coração. Cantemos e oremos com os nossos irmãos do louvor.
Amém. Admito dizer que Renato tem dado uns sustos na gente, assim, aleatórios. Isso aí. Ah, não fala concluir mais, é tipo... Amém. Início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Mistério de tua glória, Cristo em ti velou. Com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Quão maravilhoso é o nome de Jesus.
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque diante de tão grande poder e glória, o Senhor escolheu não nos esquecer. Diante da opção de nos aniquilar, o Senhor resolveu nos perdoar e curar. Diante da opção de virar as costas para nós, diante da tua santidade, da tua grandeza, o Senhor se fez gente e nos abraçou com humildade e se serviu para morrer em nosso lugar. Por isso, nessa noite nós queremos entregar as nossas vidas para o Senhor, Deus. Eu falo por mim, os meus irmãos e irmãs que estão aqui podem falar por eles diante da sua oração. E eu digo nós que queremos isso, nos prostramos diante do Senhor em nome de Jesus, para entregar as nossas vidas em amor, ao amor, pelo amor, e não pelo medo de ser julgado, não pelo medo do inferno, mas porque nós queremos amar como o Senhor nos amou, porque nós queremos transformar o mundo num lugar melhor. Porque Jesus, nós queremos abraçar as pessoas como o Senhor abraçou. E sozinho a gente não consegue. Jesus, se depender da gente vai dar ruim. Por isso, dá-nos mais do Teu Santo Espírito, o Paráclitos, o Consolador, a presença, para que Ele fale a nossa consciência sobre o amor, sobre o amor, sobre o amor, Deus. Nós queremos amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Nós não queremos vitórias, nós não queremos bênçãos, nós não queremos privilégios nem glórias. Nós queremos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, para que o Senhor cuide delas. E através desse cuidado sejamos moldados, transformados à Tua imagem e semelhança, ó Jesus. Fica com a nossa igreja, Deus. Cuida da gente, Pai. Em tempos tão difíceis, cuida da gente. Nos abençoe. Eis-nos aqui. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a sua vida, viu, meu irmão? Deus abençoe a sua vida, viu, minha irmã? A você de casa, a você que está ouvindo essa mensagem, que a boa mão de Deus te alcance também. Estamos chegando ao final da nossa celebração e eu gostaria de convidar a você que está aqui, a você que está de longe, a fazer a sua partilha. Aqui na nossa comunidade a gente acredita na partilha voluntária, altruísta e generosa de cada um. Ninguém é obrigado a dar dinheiro na igreja. O Evangelho não pede isso. O Evangelho não pede para ninguém dar dinheiro na igreja em troca de não ficar doente, em troca de ter mais, em troca de ser promovido no emprego, em troca de conseguir uma casa melhor. O Evangelho não diz sobre isso. O Evangelho fala sobre repartir o pão. O
o Evangelho fala sobre cuidar das coisas de Deus. E se você entende que a PIB é uma coisa de Deus, no bom sentido da palavra coisa aí, né? Você reparte com a gente e nos ajuda a manter a nossa igreja. Nos ajuda a pagar aluguel, temos ar-condicionado, temos internet, temos toda uma estrutura que a gente mantém. Então, quando você reparte com a gente, você ajuda a manter esse projeto. Então, faça a sua partilha. O Pix está sendo projetado aqui. Você pode fazer também através do envelope vermelho que está aí nas cadeiras. Tem umas nas cadeiras, tem mais ali atrás. A urna está ali atrás também. Você pode fazer a sua partilha. Você que está de longe, o QR Code vai aparecer para você na tela, o Pix também. Faça a sua partilha, meu irmão, minha irmã. Cuide das coisas de Deus com muito carinho e reparta com generosidade. Se a PIB tem te abençoado, se a primeira igreja batista em Botucatu tem te abençoado, abençoe a gente também. Ou se abençoe como comunidade, né? Eu vou cuidar da minha comunidade, da nossa comunidade. Tá bom? Agradecendo a Deus por esse momento, os irmãos que estiveram com a gente pela internet, vocês aqui, parabéns para a PIB, 78 anos, estamos encerrando essa celebração. Eu quero orar com você, mais uma vez. Obrigado, Senhor, obrigado pelo nosso culto, pela nossa celebração, pelo nosso domingo, pelo nosso jantar ontem à noite, obrigado pela abundante comida e principalmente pela abundante alegria de estarmos juntos em comunhão. Obrigado, Deus, o Senhor tem cuidado de nós. E nós celebramos o Teu nome por isso, e louvamos o Teu nome por isso. Despede-nos em paz, Deus, leva-nos para nossas casas, para os nossos lares, debaixo da Tua paz, do Teu amor e da Tua boa mão de cuidado e de carinho. Que nunca nos falte o amor e nem o desejo de amar. Que o Espírito Santo Consolador nos proteja e nos livre de todo e qualquer mal e dos malvados e dos maldosos. Dá-nos uma boa semana diante da Tua presença, é a nossa oração e expectativa em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um abraço a quem está ao seu lado, quem está atrás, uma boa noite para vocês, boa semana, um beijo no coração, até a próxima.